Oi, turminha, tudo bom? Iniciaremos hoje mais uma atividade de língua portuguesa. Vamos lá, preparados? Hoje nossa atividade será no caderno de produção escrita. Então, assistam aqui a videoaula e depois vocês peguem o caderno para poder fazer a atividade. Vamos lá. Vamos montar uma história? Então, nós já sabemos que toda história ela precisa ter um título, ela precisa ter começo e ela precisa ter meio e também precisa ter um final. Para que a gente consiga entender a história, esses pontos são super importantes, tá bom? Então, vocês vão seguir aqui as orientações dessa minha videoaula para montar a história de vocês. Eu vou dar aqui o passo a passo para vocês. Mas antes, vamos relembrar uma coisinha. Na escrita do texto, nós usamos parágrafo, nós já falamos sobre isso. Você sabe o que é um parágrafo? Você lembra o que é um parágrafo? Então vamos lá. Parágrafo é uma parte de um texto com sentido completo e ele é iniciado sempre com a mudança de linha e com um pequeno afastamento, aquele recuo, né? Aquele espacinho da margem. Então, para que serve um parágrafo? O parágrafo ele serve para organizar o texto, para destacar a fala de algum personagem, para facilitar a leitura, para facilitar a compreensão do texto e organizar todo o sentido dele. Como que a gente faz o parágrafo, então? Vamos relembrar, ó. Nós colocamos ali os nossos dois dedinhos ao lado da margem e a partir desse recuo, desse distanciamento, é que a gente começa a escrever o nosso texto. E sempre que a gente vai mudar de linha para fazer um novo parágrafo, mesmo que sobre linha, nós vamos para a linha de baixo e iniciamos um novo parágrafo, sempre com recuo. Lembraram disso? Será muito importante isso, tá? Esse lembrete é bem importante para a nossa atividade de hoje. Vamos lá. Então, como que vai funcionar? Eu vou mostrar para vocês algumas imagens, tá? Daqui a pouquinho eu já vou colocar as imagens aqui. Você vai escrever uma frase para cada imagem. Você vai registrar essas frases no seu caderno, uma frase em cada linha, sempre iniciando com parágrafo, tá? Então, vocês vão montar os parágrafos através das frases. Então, lembre-se também de sempre iniciar a sua frase com letra maiúscula e finalizar a sua frase com um sinal de pontuação adequado. Seja um ponto final para finalizar uma ideia, um ponto de exclamação para dar uma surpresa, um ar de surpresa, né, de alegria, seja com ponto de interrogação, se você for fazer uma pergunta, tá bom? E aí, você vai fazer o seguinte no seu caderno: você vai colocar a data de hoje, vai pular uma linha, vai deixar uma linha para escrever o título da sua história. O título da história nós vamos deixar para escrever no final, tá? Quando nós montarmos a nossa história, é que nós vamos voltar e sim dar um título para ela. Sabe por quê? Porque a gente ainda não sabe qual será a história. Vocês já sabem? Vocês ainda não viram as imagens, então não tem como a gente começar pelo título neste caso. Vamos lá? Primeira coisa que você vai fazer, você deve escolher um nome para cada personagem. Então, nas imagens que eu vou apresentar mais para frente, nós teremos estes dois personagens aqui. Então, escolha um nome para ele, guarda aí na sua memória, tá? Ou pode até anotar também no seu papel, no seu caderno, se você achar melhor, e escolhe um nome para ele. Então, por exemplo, eu vou escolher Leonardo para ele e João para ele, tá bom? No meu exemplo, você pode escolher o nome que você quiser. Vamos então ver o que é que está acontecendo com o Leonardo e com o João na nossa história. Vamos lá. Olha lá! Primeira coisa que nós vamos observar aqui, ó. Então, a imagem número 1 vai ser a nossa primeira frase do nosso texto. Vamos observar primeiro a imagem, ó. Quem é este menino? Então, como ele chama? No meu caso, na minha história, ele chama João. E o que é que o João da minha história está fazendo? Ele está
está jogando aqui alguma coisa no gatinho. Eu não sei se é um pedaço de madeira, se é um tijolo. Meu Deus, Pro! Que coisa feia! Pois é isso mesmo. Então, a sua primeira frase vai ser relatar, lembra? Narrar, escrever o que é que está acontecendo nesta imagem aqui. Então, por exemplo, na minha história, eu poderia escrever assim: parágrafo. João pegou um pedaço de madeira e atirou sobre um gatinho. Ponto final. Esta seria a minha frase número 1 da minha história. E aí, o que aconteceu depois? Então, pula uma linha, vai para a linha de baixo, mesmo que tenha sobrado. Lembra que nós falamos que vamos escrever uma frase para... nós escreveremos uma frase em cada linha. Então, mesmo que sobre espaço, você vai para a linha de baixo e inicia um novo parágrafo. Número 2. Meu Deus! Se você quiser, você pode até dar um nome para o gatinho também, tá bom? O que foi que aconteceu com o gatinho? Então, escreva aí na frase número 2, o seu segundo parágrafo, o que foi que aconteceu com o gatinho. Então, na minha história, ficaria assim: o gatinho caiu no chão, chorando, pois havia se machucado. Ponto final. Então, esta seria a minha história. Lembrando que vocês vão criar a história de vocês. Próximo parágrafo, que será identificado aqui como a frase 3. Vamos lá. Olha só o que aconteceu aqui na frase 3. Vamos observar quem é o menino, como ele chama, qual foi o nome que você deu para ele e o que é que ele está fazendo. Então, registra aí o seu terceiro parágrafo. O meu terceiro parágrafo, na minha história, ficaria assim: Leonardo viu que o gatinho se estava machucado, resolveu ajudá-lo, colocando um esparadrapo no seu machucado. Ponto final. Este seria o meu terceiro parágrafo. E aí, vou então para o nosso quarto e último parágrafo da nossa história. Nossa história vai ser bem curtinha, tá bom? Teremos apenas 4 parágrafos na nossa história de hoje. E o que aconteceu aqui então depois? Olha lá, o que está acontecendo? Então, eu vou completar a minha história. Meu quarto parágrafo ficaria assim: o gatinho ficou muito feliz com a ajuda do Leonardo e resolveu então ir atrás dele para poder brincar com ele. Ponto final. Então, esta seria a minha história. Lembra que nós deixamos o título para colocar no final? Por que nós fizemos isso? Porque agora sim nós sabemos do que se trata a nossa história. Então, a gente pode escolher um título para ela. Então, o título da minha história seria assim: O Gatinho Bonitinho. Tá bom? Este seria o título da minha história. Mas você pode criar o título que você quiser para a sua história. Então, agora é com você. Use a sua imaginação, use a sua criatividade, faça a sua atividade com muito capricho, tá bom? E lembrem-se de enviar uma foto da sua atividade através do Google Sala de Aula. Por hoje era só, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato com a gente, tá bom? Boa atividade e um beijo enorme no coração de vocês. Eu estou com muita saudade. Tchau, tchau.